Olá, eu e o pastor Benildo estamos fazendo uma série de vídeos sobre a justificação pela fé. Este é o vídeo número 3, que trata sobre a doutrina da justificação pela fé na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estaremos trazendo outros vídeos sobre este tema, e se você não viu os vídeos anteriores, sugerimos que você assista a eles para se contextualizar sobre esse importante assunto que estamos tratando no card logo acima ou no final do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com quem gosta desse assunto e comente dando a sua opinião a respeito desse importante tema. Aproveite o vídeo. Aí, irmão Joel, nós vamos entrar agora em um ponto que os críticos eles se voltam contra a Igreja Adventista. Eles dizem assim, os críticos, né? A Igreja Adventista crê na salvação pelas obras, crê que é salvo pela lei. Eu, eu vou dizer o seguinte, eu acho que essas pessoas elas não estudaram as nossas obras, entendeu? Elas não estudaram os nossos livros que falam da mensagem da justificação pela fé. Então, por exemplo, eu coloquei aí o livro Nisto Cremos, é uma crença da SD, aí tem as 28 crenças fundamentais, e o livro Nisto Cremos é um livro oficial da igreja. Então, se esses críticos lessem o livro Nisto Cremos, eles teriam outra visão. Mas, infelizmente, não tem. E até, não só os críticos da igreja, mas também alguns irmãos que estão na igreja que creem na salvação pela fé mais obras. Então, vamos lá. O que é que diz o livro Nisto Cremos na página 150? Olha, em Cristo, o pecador arrependido é não apenas perdoado, como também absolvido, ele é declarado justo. Ou seja, o pecador é declarado justo em Cristo. É interessante essa frase aqui. Isso é crença nossa. Ele não merece e nem pode merecer tal tratamento de justo, de ser declarado justo. Conforme destaca Paulo, Cristo morreu pela nossa justificação, sendo nós ainda fracos, pecaminosos, maus e inimigos de Deus. Então, assim, e aí cita Romanos 5, versos 6 a 10. Então, essa é a nossa crença. Mas, além do mais, tem um outro pensamento aqui, no mesmo livro, na página 151, agora. Na página 151, na continuação dos slides aí. Diz assim, na continuação, viu, irmão Joel? Já está na tela. Olha o que diz, em seu infinito amor e misericórdia, Deus fez a Cristo pecado por nós, para que nele, ou seja, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiças de Deus. Então, nós somos justificados justamente por mérito de Cristo, conforme está em 2 Coríntios 5, 21. Aí diz, por intermédio da fé em Jesus, os corações são ocupados pelo seu Espírito. Por meio dessa mesma fé, que é um dom da graça de Deus, conforme Romanos 12, 3 e Efésios 2, 8, os pecadores arrependidos são justificados. Então, veja, é um livro oficial da igreja, nós poderíamos citar outros materiais da igreja, outras obras da igreja que são oficiais, né? Porque, às vezes, esses críticos, eles fala de um membro que não entende do assunto, ou alguém que não entende do assunto, a igreja adventista cresce. Não, nós cremos na salvação pela graça de Deus, nós cremos na justificação pela fé, e nós estamos mostrando aqui, através de obras oficiais, como é a questão do livro Nisto Cremos. Aí sim, se a pessoa quer saber o que a igreja adventista crê, de fato, de verdade, tem que ir para o livro Nisto Cremos. Aí, irmão Joel, na página 152, nós vamos ver a continuação dessa crença. Na página 152 diz assim, por meio da justificação pela fé em Cristo, sua justiça nos é imputada. Veja que coisa maravilhosa, né? Tudo está em ordem conosco, diante de Deus, porque Cristo se tornou nosso
substituto. Olha, irmão Joel, que texto lindo. Segundo o dizer de Paulo, Deus fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Na qualidade de pecadores arrependidos, experimentamos pleno e completo perdão. Estamos reconciliados com Deus. Nisto cremos, página 152. Coisa maravilhosa, né, irmão Joel? É verdade. Inclusive, aquilo que eu já tinha colocado no começo é que ele aparece de maneira bem clara nas crenças da Igreja Adventista, né? Jesus é o nosso substituto, tanto na morte, quanto para nós sermos absolvidos, para nós sermos considerados, para nós sermos justificados. Quer dizer, nem a gente pode pagar o nosso pecado com a morte, porque senão a gente não vem à vida de novo, e nem a gente pode apresentar alguma coisa boa. Jesus é o nosso substituto em tudo. Verdade, verdade. Bom, aí nós vamos para o último texto do livro Nisto Cremos, porque depois eu quero apresentar uns textos aí que os críticos, eles nunca leram isso, os críticos da igreja, né? Mas o último texto que eu gostaria de apresentar, tem vários textos, mas está na página 153, que diz assim: no processo de justificação, os pecados confessados e perdoados são transferidos para o puro e santo Filho de Deus, o Cordeiro que carrega sobre si os nossos pecados. Então, quem carrega os nossos pecados é Jesus Cristo. Contudo, o imerecedor mais arrependido, crente, é vestido com a justiça imputada de Cristo. Essa troca de vestes, essa transação divina e salvadora, constitui a doutrina bíblica da justificação pela fé. Então, Jesus apresenta a justiça dele em lugar do nosso fracasso. Então, esse é o processo da justificação pela fé. Os pecados são confessados e perdoados, são transferidos para o puro e santo Filho de Deus, o Cordeiro que carrega sobre si os nossos pecados. Então, é muito claro. Eu fiz questão, irmão João, de colocar esses textos aí. Podia colocar mais, a gente poderia fazer uma live só colocando textos oficiais da igreja. Mas esse não é o objetivo nosso aqui. Sabe por quê, irmão Joel? Porque muita gente critica a igreja adventista, até teólogos. Eu fico admirado, rapaz, como pessoas que estudam a teologia, eles não se debruçam com relação a estudar o que a igreja adventista de fato crê. Aí, esses críticos, às vezes, eles cometem injustiças. Ou, assim, eu vou ser mais enfático. Ou é ignorância do assunto com relação à igreja adventista, ou é má fé. São duas coisas. Ou é má fé, ou então ignorância no sentido, assim, não é que eles sejam ignorantes, ignorância do assunto com relação à igreja adventista. Ou seja, por não ter estudado o que a igreja adventista crê, aí eles fazem essas críticas à igreja. E aí entra um ponto que eu já vi muitos críticos falarem: não, Ellen White, nós vamos apresentar agora textos de Ellen White. Por que eu fiz questão de colocar textos de Ellen White nesse estudo? Porque a gente poderia apresentar a justificação pela fé só apresentando a Bíblia, irmão Joel e demais amigos. Só a Bíblia. Porque as nossas crenças, elas são fundamentadas na Bíblia. Veja que até agora, olhando o livro Nisto Cremos, não aparece texto de Ellen White, só aparece textos bíblicos. Então, as nossas crenças são fundamentadas na Bíblia. Mas eu fiz questão de colocar nesse estudo textos de Ellen White, por quê? Eu vou explicar a razão. Porque os críticos da igreja dizem o seguinte: Ellen White cria a salvação pelas obras. A profeta da igreja adventista cria que era salvo pelo sábado, que era salvo pela lei. Então, nós vamos apresentar agora alguns textos, não vamos apresentar todos os textos, que não tem condições, ficaria uma live muito grande, mas nós vamos apresentar agora, a partir de agora, textos de Ellen White sobre justificação pela fé. Para esses irmãos que são críticos da igreja, se eles tiverem a oportunidade de assistir essa live, ouvirem aí, opa, coisa diferente.
Eu não tinha visto esse texto ainda, não conhecia esse texto. Olha, irmão Joel e amigos, o que diz no livro Eventos Finais, na página 131. A importância dessa mensagem. O que a irmã diz, ó. A única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. É a única maneira. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus. E somente quando é apresentada desta maneira, pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado. Olha que coisa linda. A pregação de Cristo crucificado. Cristo, justiça nossa. É o que sacia a fome da alma. Quando firmarmos o interesse das pessoas nesta verdade central, veja que ela diz que a verdade central é a educação pela fé. Dessa verdade central, fé, esperança e coragem advém ao coração. O irmão Joel, para lhe ser bem franco, eu nunca vi uma declaração dessa de um teólogo protestante sobre a educação pela fé. A gente sabe que tem vários que escreveram sobre educação pela fé, mas, meu amigo, o que Ellen White fala sobre educação pela fé, eles nem de perto chegam. Nem de perto chegam. Começando por esse texto aqui. A gente vai ver outros textos. E é um texto sem muita elaboração, né? Um texto pequeno, conciso, e que é objetivo no ponto, né? A pregação de Cristo crucificado. Por quê? Porque é somente quando vemos que Deus pagou o preço da nossa dívida, que é impagável, é somente quando nós ouvimos, ó, Cristo pagou a tua dívida, que é impagável, é que a gente sente alívio na alma, né? A gente se sente leve, porque, olha, Deus tomou o meu peso sobre si e ele pagou essa conta, esse débito. Então, Cristo me justificou, agora não devo nada para ninguém e não precisei fazer nada, eu apenas acreditei no perdão de Cristo, acreditei na misericórdia, acreditei na bondade, acreditei na longanimidade de Jesus e ele me salvou. Isso. É interessante que nesse texto diz assim, ó, a pregação de Cristo crucificado, Cristo, justiça nossa, é o que sacia a fome da alma, é isso. Quando firmarmos o interesse das pessoas nessa verdade central, isso aqui é interessante, eu poderia até ter colocado aqui mais em negrito, nesta verdade central, fé, esperança e coragem advêm o coração. Então, esse é um texto. Nós vamos apresentar outros. Repito, nós vamos apresentar todos os textos que a irmã White falou sobre educação pela fé, porque não daria, não teria condições, né? São muitos textos, mas vamos apresentar um outro aí, na sequência. E assim, só para frisar, né? É uma verdade central, né? É uma verdade central, porque ela permeia toda a Bíblia, vai do Éden até o Apocalipse. Né? Isso, então, justamente. Tudo que existe na Bíblia é para dizer, Deus quer salvar você e quer pagar o preço do teu pecado para que você possa ser beneficiado com a vida eterna. Justamente. Aí, irmão Joel, no outro slide, diz assim, o primeiro texto é a mensagem escolhida, volume 1, página 343. Este assunto, a importância dessa mensagem, viu? Este assunto é compreendido tão vagamente, o assunto da educação pela fé, que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. Olha que coisa, irmão Joel. Esse assunto é compreendido tão vagamente. Veja a importância de nós estudarmos esse assunto. Veja a importância de nós darmos ênfase a essa importância, e porque a mensagem veio lá em 1888. E a profeta defendeu isso. E os nossos, os críticos da nossa igreja, eu creio que eles não leram. Se eles lessem isso aqui, eles teriam uma outra visão, eles iam falar outra coisa.
Mas aqui é interessante porque milhares e milhares firmando ser filhos de Deus são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. Olha que coisa! Quando a pessoa confia em seus méritos, nas suas obras, para a salvação, infelizmente, está sendo filho do maligno. Por quê? Porque está colocando de lado, irmão Joel, e amigos, irmãos, a justiça de Cristo. Está colocando de lado o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E no Isso outro, me, sim, isso me pode faz falar. lembrar, pastor Benildo, que Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo, né? E Sim, assim, quando a gente crê na justiça de Cristo, a gente é salvo porque a gente acredita nas suas promessas de salvação que ele fez para conosco. Mas quando a gente duvida, não tem como alcançar a salvação, porque a dúvida não agrada a Deus. A dúvida, ela traz um ponto de interrogação dizendo, será que Deus é amor mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus realmente vai me perdoar? Então, é aquele monte de ser que a gente coloca que acaba impedindo de Deus nos salvar, porque a gente não acredita nele. E Jesus foi claro: quem crer será salvo. A gente está duvidando, acaba virando filho do maligno. verdade. Aí outra coisa, outro texto aí, ó, Cristo Justiça Nossa para 96. A doutrina da justificação pela fé tem sido perdida de vista por muitos que têm professado crer na terceira mensagem angélica. Veja que advertência faz Ellen White sobre o assunto. Eles Pereira. Muitos estão perdendo de vista a doutrina da justificação pela fé. Muitos que estão crendo na mensagem do terceiro anjo. Porque é o seguinte, o que foi escrito aqui, por exemplo, esse primeiro texto, esse assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno. Isso aqui se refere à cristandade em geral, irmão Joel e amigos. Porque tem gente que pertence às igrejas evangélicas e crê na salvação pelas obras. Tem muita gente que crê que é salvo pelos seus méritos. Agora, no segundo texto, ela fala direto para os que crê na mensagem terceiro anjo, que aceitaram a mensagem terceiro anjo, tal. Ela diz, a doutrina de justificação pela fé tem sido perdida de vista por muitos que têm professado crer na terceira mensagem angélica. Então, a pessoa crê na mensagem terceiro anjo, professa crer, mas perde de vista a mensagem central. Qual é a mensagem central? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Entendeu? Bem, nós vamos a outro texto aí, ainda falando sobre a importância da mensagem da justificação pela fé. Olha que coisa, esse texto aqui, viu? O inimigo de Deus e do homem não deseja que esta verdade, justificação pela fé, deva ser claramente apresentada. O inimigo não quer, irmãos. Pois ele sabe que se o povo recebê-la integralmente, seu poder será quebrantado. Olha que coisa. Então, o inimigo faz tudo para as pessoas não entenderem perfeitamente a justificação pela fé. E aí eu vou dizer algo aqui. E eu vou falar algo até para os críticos da igreja e para irmãos da igreja adventista. Também. Tem irmãos na igreja adventista que têm perdido de vista essa mensagem. E o inimigo tem feito tudo para a pessoa não entender claramente essa verdade. E assim como outros também. Porque assim, como eu mencionei já, a pessoa para entender um pouco sobre a mensagem de justificação pela fé, ela precisa estudar a questão, estou usando uma linguagem simples para todos entenderem, a natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, que é um estudo que nós vamos fazer, irmão Joel, será o próximo. A próxima live vai ser sobre isso aí. Natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, se der tempo, a gente fala sobre a natureza humana de Jesus. Porque quando a gente entende isso, fica mais fácil compreender a justificação pela fé. Mas olha, esse texto aqui, que Ellen White escreveu, que o inimigo de Deus e do homem não deseja que esta verdade, a justificação pela fé, deva ser proclamada, apresentada claramente,
pois ele sabe que se o povo recebê-la integralmente, seu poder será quebrantado. O inimigo faz isso. Até nas igrejas evangélicas aí que diz que quer salvação pelas obras, pela fé, e muita gente que não é salvação pelas obras. Agora eu vou dizer mais. Não é, eu vou dizer aqui, não é questão de exclusivismo, não é essa questão. Mas se tem um povo, irmão Joel, se tem uma igreja que entende essa mensagem como deve ser entendida, é a Igreja Adventista. Não estou dizendo que outras não entendam, Sim. mas dizer que a Igreja Adventista não defende a educação pela fé e não compreende, meu irmão, é gente que não estudou. É gente que, sinceramente... Sim, irmão Joel, pode falar. A Igreja Adventista ela consegue defender com equidade, assim, dentro dos parâmetros das nossas falhas, a salvação pela fé, a justificação pela fé e a obediência aos mandamentos de Deus, né? Conseguindo colocar que a obediência aos mandamentos de Deus não trazem mérito para a nossa salvação, mas também o fato de nós sermos salvos pela fé não quer dizer que nós vamos abandonar os mandamentos e viver uma vida de libertinagem. Então, a gente consegue equilibrar uma coisa com a outra sem exagerar na salvação pela fé, ignorando a lei, e sem pedir para obedecer à lei de Deus, ignorando a justificação e a salvação pela fé. Isso. Nós vamos, inclusive, porque esse estudo aqui, irmão Joel, ele tem várias partes. Essa é a primeira que nós estamos apresentando. Nós temos que estudar ainda natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, natureza de Jesus. Depois nós vamos estudar também que Jesus é a única saída. É outra live. Outra live, a importância das boas obras dentro do aspecto da salvação. Qual é o papel das obras na salvação? Vamos estudar. A outra é a fé anula a lei? É um outro estudo que nós vamos fazer. Então, assim, quando eu falo que a Igreja Adventista prega de uma maneira completa, como você bem mencionou, é porque, de fato, ela prega. Eu creio, eu vou ser bem sincero aqui, eu creio que a Igreja Adventista prega a educação pela fé mais completa do que muitas e muitas igrejas evangélicas que existem aí. Muitas, porque alguns aquela graça barata. Eles não sabem explicar direito, infelizmente, e aí vem a crítica para a Igreja Adventista. Mas vamos lá. Vamos agora para um outro slide que fala, a irmã White profetiza, eu vou sempre ressaltar isso. Aqui é Ellen White escrevendo. Repito, se os críticos da igreja lessem isso, não iam criticar a Igreja Adventista, nem criticar Ellen White, dizer que ela queria a salvação pelas obras, nem pelos méritos humanos, nem pela lei. Olha que texto. Cristo, nossa justiça, página 53, 54. Encontrareis aqueles que dirão: estáis muito excitados com esta questão, sobre a questão de educação pela fé. Estáis com demasiado fervor. Não deveis buscar a justificação de Cristo fazendo tanto barulho a respeito disso. Olha. Deveis pregar a lei. Olha que coisa. Que coisa, viu? Como um povo, temos pregado a lei. Aí se repete aquele texto que a gente apresentou. Como um povo, temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei. E haverá seiva e nutrição na pregação, que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Veja, quero dizer assim, tem muita gente que dá, vocês estão pregando muito, a senhora está falando muito, coração pela fé, o povo está falando... tem que falar. Tem que falar, essa é a mensagem central, essa é a mensagem principal. Não é obras, desde o dia de Adão e Eva, não é obras meritórias, não é salvação pelas obras, não. É a salvação em Cristo Jesus. Aí, repito, um crítico, esses críticos aí, eles não leram. Bem, agora, o que é justificação pela fé? A gente vai definir em algumas frasezinhas o que é justificação pela fé. Primeiro, justificação é o mesmo que salvação, que eu falei no início lá, né? Justificação é uma linguagem jurídica para a salvação. Aí no outro item,
Justificação é a linguagem jurídica para a salvação, como eu já mencionei. Então, no terceiro item, portanto, uma pessoa justificada é uma pessoa salva. Uma pessoa justificada é uma pessoa salva. Aí no outro item, Romanos 5:1, fala que justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então, mesmo pode ser dito, salvos, pois pela fé temos paz com Deus. Agora, irmão Joel, nós vamos ver a definição que Ellen White dá sobre a justificação pela fé. Eu acho interessante essa definição que ela dá sobre justificação pela fé. Ela tem várias definições, e esse primeiro texto, que está no livro Cristo Justiça Nossa, página 114, Cristo Justiça Nossa, página 114, diz assim: o que é justificação pela fé? Ela mesma responde: é a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance fazer por si mesmo. Olha que declaração, irmão Joel, e irmãos e amigos forte, que estão nos hein? assistindo. Muito Olha, forte. o que é justificação pela fé? É a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem. O homem quer se gloriar, quer ser salvo pelas obras. Deus coloca a glória do homem no pó. E fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance fazer por si mesmo. Ele não tem condições de ser justificado pelos seus méritos. Aí Jesus o justifica. Aí diz: quando os homens veem sua própria inutilidade, preparam-se para ser revestidos com a justiça de Cristo. Ou seja, quando o ser humano vê a sua própria inutilidade, fala assim: rapaz, eu não tenho nenhum valor, eu não mereço nada, aí sim ele está preparado para receber a justiça de Cristo. Quando os homens veem sua própria inutilidade, preparam-se para ser revestidos com a justiça de Cristo. Não sei se você quer comentar algo nesse texto aqui, irmão Joel, porque tem outros textos. Vá, por favor. Eu estou procurando aqui um versinho bíblico, já achei, que vai Sim. justamente de encontro àquilo que Ellen White falou nesse texto. O verso de Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para jogar a glória do homem ao pó, né? Justamente. Ninguém pode se gloriar na salvação através das suas próprias obras. Ele foi salvo porque Deus perdoou, porque Deus morreu, porque Deus viveu uma vida perfeita no seu lugar. O que é que você fez? Apenas acreditou. Isso, justamente. E aqui, pastor, eu quero colocar uma coisinha aqui que às vezes as pessoas assim, eles não entendem. Quando a gente fala que a pessoa apenas acreditou, não é que ele acreditou uma crença assim, tá, eu acredito, tchau, benção. Ele acreditou no perdão, ele acreditou no poder transformador do Espírito Santo na nossa vida, no poder regenerador, em que Deus vai trabalhando na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor. E aí eu começo a produzir frutos, não das minhas obras, mas frutos daquilo que o Espírito Santo operou na minha vida. São os frutos do Espírito, porque foi Ele quem trabalhou em mim. Isso. É isso que eu acredito crer. Então, quando eu falo crer, é uma crença ativa. Né? Não é uma crença em que você faz alguma coisa, mas é uma crença que você crê no poder de Deus transformando a tua vida para melhor, e não para deixar você na mesma condição que você estava antes. A gente chama de crença teórica e crença salvífica. Porque a crença teórica é uma teoria. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio que Jesus veio esse mundo. Eu creio que Deus existe. Sim, isso aí até Satanás crê. Né? Até Satanás crê. Agora, a fé salvadora ou a crença salvadora, nós chamamos de fé salvadora ou crença salvadora, é aquela que a pessoa se entrega e aceita de fato a justificação pela fé. E aí a mudança de vida, obviamente. É que nós não estamos entrando agora neste assunto, que esse é um outro ponto, resultado da justificação pela fé, mas, obviamente, que a pessoa vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
Aí, irmão Joel, ainda vai ter mais, a irmã White vai dar duas definições, aí nessa primeira aí, o que é justificação pela fé, ela diz assim, ó, justificação é o contrário de condenação, fé e obras, página 9. Eu vou até indicar para os críticos da igreja que leiam esse livro. Ó, eu vou indicar 2 livros para que eles leiam. Na verdade 3. Caminho a Cristo, de Ellen White. Desejar a todas as nações e Fé e Obras. Que eles leiam esses 3. Se esses críticos lerem esses 3 livros, eles vão entender o que Ellen White cria sobre educação pela fé. O Desejar de Todas as Nações é um livro mais denso, mas o Fé e Obras e o Caminho a Cristo são livros finos e de uma rápida leitura. Já o Desejar de Todas as Nações é uma leitura mais demorada, mas se você quer alguma coisa assim concentrada, concisa, Fé e Obras e Caminho a Cristo, para começo de conversa, é uma leitura agradável e que transmite exatamente aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a Igreja Adventista acredita. Isso. E o que Ellen White acreditava, porque o que nós estamos analisando aqui agora, porque alguém pode dizer assim, tá, alguém pode dizer assim, irmão Joel, um crítico pode assistir esse vídeo e dizer assim, aí, tá vendo o pastor e esse irmão Joel aí, eles estão apresentando um estudo, mas estão se valendo dos textos de Ellen White. Eu quero deixar bem claro, mais uma vez, que nós poderíamos apresentar a justificação pela fé aqui só com textos bíblicos, só textos bíblicos e textos de livros da Igreja Adventista, sem citar nenhum pensamento de Ellen White. Mas por que eu fiz questão de colocar aqui? É para mostrar aos críticos, o objetivo é esse, viu, irmão Gel? É para mostrar aos críticos que Ellen White, que eles tanto criticam, eles criam na justificação ela cria na justificação pela fé. Ela não cria em salvação por obras, ela não cria em salvação pela lei, ela não cria em salvação pelo sábado, não. Olha que texto. Justificação é o contrário de condenação. Então, a pessoa justificada não está condenada. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 1. É uma pessoa absolvida. Né? A pessoa em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí no livro Fé e Obras, a página 93, ela diz, nós lemos lá a página 9, agora a página 93, ela diz, perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Exatamente. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Uma pessoa perdoada é uma pessoa justificada. Uma pessoa justificada é uma pessoa perdoada. Bem, isso o que é justificação pela fé. Mas eu quero voltar agora para a questão da justificação pela fé em si, para mostrar o seguinte, que o homem ele é justificado unicamente pela fé. Pode dar um clique aí que vai aparecer. O homem é justificado unicamente pela fé, conforme já Romanos 5:1, Efésios 2, Lucas 18, Gênesis 5 e Romanos 3:28, né? São esses textos. Agora nós voltamos para o que Ellen White diz. Nós voltamos para o que Ellen White diz no livro Fé e Obra, página 17. Olha que coisa, irmão Joel. Você vai querer comentar também, olha lá. A luz que me foi dada por Deus, coloca esse importante assunto acima de qualquer dúvida em minha mente, na mente dela. A justificação é inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. E aí, irmão Joel? Olha que coisa. Aí me faz lembrar aquele texto, se não me engano, em Filipenses, que agora não lembro o verso, que diz assim, que tanto o nosso querer como efetuar vem do Espírito Santo. Isso. Olha, irmão Joel, veja a profundidade do texto. Assim, é um texto simples, uma declaração simples, mas profunda, no sentido da mensagem pela fé. Por isso, eu estava conversando com os colegas, os pastores, sobre esse assunto da justificação pela fé. Eu falei, olha, rapaz, para alguns, falei, olha, o que eu já li de Ellen White sobre justificação pela fé, eu não vi ainda nenhum teólogo apresentar. Assim, um teólogo fazer comentários assim por ele mesmo, comentários dele, tá entendendo?
nem teólogos adventistas, nem teólogos fora da igreja adventista. Nenhum. O que Ellen White escreve sobre justificação pela fé, eu nunca vi a pessoa apresentar com uma simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, como Ellen White apresentou. Veja esse texto, ó. A luz que me foi dada por Deus, coloca esse assunto acima de qualquer dúvida em minha mente. A justificação inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar, não tem jeito, acabou. A justificação é pela fé, pela graça. O homem não merece. Nenhum ser humano merece ser salvo. Nenhum. Se fosse por merecimento, às vezes a gente pergunta à pessoa, você crê que vai para o céu? Aí a pessoa responde assim, se Deus achar que eu mereço, né? Se Deus achar que eu mereço, eu digo então, minha irmã, ou meu Se irmão, você depender de achar Deus, se você que Deus acha que você merece, nunca vai ser salvo. nunca, não vai ser salvo, nem eu, nem você, nem ninguém. Bem, Nem mas vamos ninguém. lá. Vamos lá, que a live já está em 1 hora, mais de 1 hora, irmão Joel. Vamos para Tá outro texto aqui. brincando. Aqui, ó, só Rapaz. para não passar em branco, está em Filipenses 2, verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até o nosso desejo de querer crer em Deus é o Espírito Santo que trabalha em nós para que nós tenhamos. E na hora de nós Isso, realizarmos esse desejo, na hora de nós realizarmos boas obras, é fruto do trabalho do Espírito Santo em transformar a nossa vida, não é trabalho nosso. Então, tudo vem de Deus. isso. Bom, Joel, pode passar o slide aí, por favor? Você pode passar um e pode passar, deixa eu ver, esse aí pode passar para o próximo. Esse aí eu já comentei em outro momento. A gente já comentou. Sim, esse daí, olha que coisa. Mensagens Escolhidas, volume 1, para 366. Aqui, Ellen White falando. A fé é a condição sob a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação. Olha que coisa interessante, viu? Não porque as pessoas também podem entender assim, né? Que na fé tem alguma virtude. Não que na fé exista qualquer virtude pela qual se mereça salvação. Mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo. Olha que coisa. A fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê Cristo é seu salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A alma arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele e é sua expiação e justiça. Repito, eu nunca vi declaração igual de nenhum teólogo, repito, nem adventista e nem de outras igrejas aí. Então, meu irmão, aqueles que criticam Ellen White, se estudassem o que ela escreveu, teriam uma outra visão sobre a questão da justificação pela fé e o que Ellen White escreveu sobre a justificação pela fé. Bem, vamos para um outro texto. E aí nós vamos para a conclusão dessa primeira parte, viu, irmão Joel? A conclusão dessa primeira parte. A gente vai concluir com esse texto, okay. E aí a gente vai marcar para a gente continuar, porque, repito, a gente não esgota o assunto aqui. E para a gente ter uma compreensão, eu já falo para os irmãos que estão assistindo, meu irmão, se você quer compreender, você precisa assistir as outras lives que nós vamos fazer, pela graça de Deus. Então, aqui é apenas uma parte introdutória, mostrando o que a Ellen White cria, o que a Bíblia diz, o que a igreja adventista também acredita, a justificação pela fé, é mostrando isso. Olha lá o texto. A única maneira em que pode alcançar a justiça pela fé, o pecador, né? É pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho. Olha que coisa. Isso aqui a gente vai estudar sobre Jesus Cristo, sobre a natureza humana de Jesus, né? E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador.
A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata como se fosse justa. Como se fosse justa. E ama-a tal qual ama seu filho. Eu não tinha texto melhor para a gente concluir esse estudo com esse texto aqui. Repito, a gente apresentou esse texto, os textos de Ellen White, para que os críticos possam perceber. E até irmãos da igreja também, porque alguns irmãos talvez nunca leram isso aqui, para que eles possam, não. A nossa igreja crê na justificação pela fé, né, pelas obras, e a profeta também, Ellen White também acreditava, porque ela acreditava assim, irmão Joel, porque a Bíblia ensina assim. Ellen White fala isso porque a Bíblia ensina isso. É verdade. Entendeu? E E a gente. eu achei interessante. Eu Sim. achei interessante essa terceira linha do slide, em que o Senhor lança a obediência de seu filho a crédito do pecador. Tem muita gente dentro da igreja mesmo que às vezes tem dificuldade para acreditar nisso, né? Verdade, verdade. Que é a justiça, é a perfeita obediência de Jesus que é acreditado no lugar das nossas obras pecaminosas, né? Para que nós possamos ser salvos. Então, é completamente pela graça, completamente pela fé. A justificação não tem por onde, né? E eu me admiro, né, que algumas pessoas, tanto fora da igreja como dentro da igreja, alguns críticos, né, eles não tenham visto ainda. Mas eu É entendo, verdade. sabe, pastor? Sabe por que eu entendo? Porque quando eu Sim. era mais novo, eu já fui perfeccionista. Ah, então é isso. Eu tinha um problema muito grande com isso, viu? E até que É, Deus foi me chamando assim, a atenção para alguns. Só que, tipo assim, eu fui perfeccionista lá nos anos 80, então não tinha mídia social, não tinha nada. Eu era perfeccionista com os meus pensamentos só, entendeu? entendo, entendo. Não tinha nem amizade com outras pessoas para. Mas Deus me chamava atenção para certos textos bíblicos e falava assim: presta atenção nisso aqui. Falei, mas não é possível uma coisa dessa, que Deus ama o pecador, ele tem que amar as pessoas boas, não os pecadores. Verdade. E aí, Verdade. mas assim, com o tempo, Deus foi me mostrando e eu fui aprendendo essas coisas, tanto pela leitura da Bíblia, principalmente pela leitura da Bíblia, e mais tarde Sim, pelo Espírito e Profecia também, né, os livros de Ellen White. É uma ok. bênção. É. Irmão Joel, nós concluímos aqui a nossa primeira parte desse estudo. Eu deixo o convite para os irmãos, os amigos que nos assistiram até agora. É uma live longa, mas vale a pena. Vale a pena porque é um assunto, né? Depois eu vou fazer uns cortes aí. Mas assim, vale a pena apresentar também a pessoa assistir toda a live, né? É, E depois nós vamos estudar os outros assuntos, nós vamos marcar para estudar, continuar, para poder entender melhor a questão de educação pela fé. Eu quero agradecer, irmão Joel, a sua participação exatamente. aqui. Quero te agradecer, quero agradecer aos irmãos que assistiram, aos amigos, e que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês se apeguem em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Cristo, justiça nossa. Ele é a nossa salvação, né? Ele é a nossa Com salvação. certeza. E eu queria aqui deixar um recadinho para os irmãos. Se você gostou desse vídeo, dessa live, dá um joinha. Se você acha que foi útil, pode ser útil para alguém, compartilha. E se você tiver Isso, algum comentário positivo para fazer, ou alguma pergunta, alguma dúvida, faça um comentário no vídeo para a gente saber o feedback, né? Se você gostou, isso. não gostou, ficou dúvida, o que você gostaria de saber, que é para a gente poder responder as suas perguntas no outro vídeo que a gente vai fazer. Tá ok, irmão Joel. Deus abençoe, viu? Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer Igualmente, o estarmos juntos senhor. aí. Foi uma satisfação participar desse seu estudo sobre justificação pela fé e tenho certeza que nós teremos outros estudos como esse, então, para complementar e para acrescentar esse que já foi colocado a respeito da salvação e da justificação pela fé.
Amém. Amém. Deus nos abençoe.